Bom dia, pessoal. Meu nome é Caroline Dibi, eu sou gerente de relacionamento na ANAP. Quero desejar boas-vindas a todos vocês nessa nossa primeira edição aí do Café da Manhã Online. Também quero agradecer muito a TOTUS, que é nosso parceiro e que, além de ser a empresa escolhida pela ANAP para a contratação do nosso ERP, do nosso sistema de gestão esse ano, é líder em sistemas e plataformas de gestão de empresas e entrega produtividade hoje para mais de 40 mil clientes. A gente tem o prazer aí de ter a TOTUS como parceiro, que é uma empresa originalmente brasileira e que apoia sempre o crescimento e a sustentabilidade dos negócios e empreendedorismo no Brasil. Para iniciar, eu vou convidar o Pablo Gatti, que é o diretor de soluções de negócios em saúde da TOTUS, para iniciar o nosso bate-papo aí, tá bom? Obrigado, Carol. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela oportunidade e tempo de vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje com vocês, eu, a Ju e a Gláucia, sobre transformação digital e LGPD. Eu vou começar aqui com as nossas credenciais. Ju, você pode compartilhar para a gente o material? Falar um pouquinho, né? Obrigado, Carol, pelas palavras aí, já apresentou muito bem a TOTUS, mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que é, né? A TOTUS. Nós somos hoje a maior empresa de tecnologia do Brasil, 25ª marca mais valiosa do país, líder absoluta, né, em software de gestão. Como a Carol mesmo falou, nós temos hoje mais de 40 mil clientes que utilizam as nossas soluções. Somos mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Temos centro de desenvolvimento no Brasil, México, Estados Unidos. Atuamos em 12 segmentos do mercado e temos mais de 1,7 bilhões de investidos em P&D nos últimos 5 anos. Isso mostra a nossa força em desenvolvimento tecnológico, né? Dentro de todas as nossas soluções. Primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital, e também a primeira a ser listada no Ibovespa, e estamos presentes no ranking das 100 empresas com melhor reputação do Brasil, né? Essa é a TOTUS. A Carol já adiantou também para vocês. Pode passar, Ju, por favor, próximo slide. O nosso propósito, que é a produtividade, né? Através aumentar a eficiência e rentabilidade dos nossos clientes por meio da tecnologia. E agora eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também, dentro desses 12 segmentos que a TOTUS atua, falar um pouquinho sobre o segmento de saúde especificamente, que eu acredito que todos aqui, né, sejam desse segmento. Afinal, a gente está no café da manhã da ANAP, que é para falar de saúde. Então, a nossa visão para o segmento de saúde, né, essa é a opção natural das empresas, porque hoje a gente tem o maior portfólio, né? Isso eu falo com convicção para esse segmento. A gente atua em basicamente todos os subsegmentos. Mostrar um pouquinho dos números aqui dentro do subsegmento para vocês. Pode passar, Ju, por favor. A gente tem o maior portfólio de soluções em tecnologia para o segmento. Somos mais de 650 clientes de saúde que utilizam TOTUS, mais de 20 milhões investidos em P&D, esse é só um número recente. Única empresa no mercado de saúde com uma nuvem própria, né? Isso parece simples, mas faz muita diferença hoje, né? A gente consegue fornecer os nossos softwares, um portfólio muito completo e hospedar e administrar para os nossos clientes, com um custo de cloud muito mais viável, né? Soluções modulares com alto poder de customização e integração entre elas, né? Então, hoje a gente tem cliente que utiliza o nosso back-office, o nosso core e sistemas específicos para os segmentos, todos de forma integrada e nativa. Compliance garantido e em contrato, inclusive LGPD, que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui. E nós atendemos mais de 6 milhões de vidas pelas nossas soluções de operadora de plano de saúde. E aqui um ponto... Somente, excelente relação de custo-benefício. Desculpa, pessoal, só que consigo ver a telinha dos rostinhos dos palestrantes aqui e eu não li o último slide. Pode passar, Ju, por favor.
Aqui, como eu comentei com vocês, dos subsegmentos, o que a gente atende com soluções próprias da TOTVS, né? Por que a gente é hoje tem o maior portfólio dentro do segmento? Hoje a gente tem solução própria para atender operadora de plano de saúde, autogestão, cooperativas médicas e odontológicas, cooperativas de especialidades médicas e também a parte de cartão de benefícios. Pode passar, Ju. Dentro do nosso subsegmento que a gente chama de prestadores, também a gente atende com soluções próprias, hospitais, centros clínicos, rede de clínicas, organizações sociais, laboratórios, home care e remoção. Então, dentro daqueles mais de 600 clientes do segmento de saúde, a gente tem espalhado dentro de todas essas soluções, além de todos os clientes que são do segmento, mas só utilizam a nossa solução de Core ou RH, onde a TOTVS é líder absoluta. Pode passar, Ju, por favor. Para finalizar essa parte institucional, eu vou deixar um videozinho, resume muito bem aqui o institucional da TOTVS. Na sequência, a Juliana vai trazer para vocês a parte de transformação digital. Muito obrigado, tá, pessoal? Aproveitem bem o conteúdo que a gente separou para vocês. Essas duas pessoas que estarão falando com vocês conhecem muito, né? Fiquem à vontade para perguntar durante todo o evento. No final, a gente vai deixar um tempo para perguntas e respostas. Então, as perguntas serão bem-vindas. A gente faz questão, dentro do tempo ali, de responder todas elas para vocês. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, reforçando aí o boas-vindas que o Pablo mencionou, a Carol. Sou Juliana, sou gerente sênior na TOTVS Consulting. E antes de a gente começar a falar, peraí que travou a minha apresentação aqui. Antes de a gente começar a falar efetivamente sobre o tema, sobre a transformação digital e a LGPD, queria compartilhar com vocês um slide. Peraí, eu vou ter que tirar minha apresentação e voltar, que o vídeo travou. Só um minutinho. Quem nunca, Ju? Nunca é. E ela travou de verdade, a ponto de não deixar eu tirar ela do ar aqui. Peraí, vamos lá, tudo de novo. Pronto, assim é mais fácil, a gente volta por aqui, ó. Quando a gente fala de transformação digital, é muito importante que a gente comece a desmistificar um pouco que a transformação digital, ou que a jornada de transformação digital, ela está associada somente à adoção de novas tecnologias, né? Obviamente que a tecnologia ela é o pano de fundo para tudo isso, mas o conceito de transformação digital ele traz alguns outros elementos embutidos que é essencial para que todo o investimento, para todo o planejamento feito, de fato se concretize, né? Quando a gente fala de transformação digital na área de saúde ou em qualquer outro segmento, é muito importante que a gente olhe para a adaptação dos processos e dos modelos de negócio, ou seja, né, como a tecnologia pode gerar valor para as organizações, para os colaboradores, para os clientes e, acima de tudo, para a sociedade. A tecnologia, ela existe, ela está disponível para todos, né? A gente tem
uma porção de possibilidades de tecnologias disruptivas. O desafio é como é que eu trago essas soluções de tecnologia para dentro do meu ambiente? Como é que eu trago isso para melhorar de fato a experiência dos meus colaboradores, né, dos meus médicos, dos meus atendentes, e depois que isso reflita de alguma forma na realidade dos meus clientes. Então, a TOTVS, a gente acredita muito que a transformação passa por esses 3 pilares. Sempre quando a gente conversa com os nossos clientes sobre transformação digital, a gente passa e transita por todos esses pilares para que eles possam, para que a gente possa, de alguma forma, mostrar por onde começar, né? É algo bastante complexo, a jornada de transformação ela não acontece num curto espaço de tempo, e existe um investimento muito importante a ser feito, né? Então, por onde começar? O que eu preciso levar em consideração? A gente entende e acredita que a transformação digital ela começa pelas pessoas. Então, eu preciso naturalmente olhar a minha cultura, olhar o meu modelo de gestão, olhar a minha estrutura organizacional e entender o quanto esse pool, né, o quanto a minha organização está preparada para receber essa transformação. Não adianta eu trazer soluções extremamente disruptivas se eu não tenho um modelo de gestão que comporte isso, né? Então, olhar para as pessoas e transformar a forma de pensar, os padrões de comportamento atual para um mindset digital é essencial, é o ponto de partida. Então, começar a olhar para a minha organização, começar a entender como as minhas pessoas funcionam, né? Qual é o meu contexto, qual é o ambiente que eu estou inserido, e começar a fazer essa tradução para uma realidade digital. Então, entender como minhas equipes estão estruturadas, despertar nos meus grupos e nas minhas pessoas a atitude colaborativa, um comportamento transparente, a abertura genuína para a experimentação. Quando eu falo de transformação digital, eu falo de quebras de barreiras, né? De modelos ágeis, simples, de possibilidade de co-construir com todos os colaboradores. E aí, para isso tudo, eu preciso desenvolver novas competências e pensar aí no modelo de atuação mais amplo e híbrido, unindo a tecnologia com as pessoas. Então, o pilar pessoas é um pilar fundamental para que essa transformação aconteça. Para que todo o investimento que é feito em termos de tecnologia não provoque um desequilíbrio ali dentro da minha organização, né? Eu injeto o esforço. E aí não estou falando só de investimento financeiro, né? Mas de investimento de tempo mesmo das pessoas e não as preparo. Então, isso naturalmente tem um risco muito grande. Então, pilar pessoas é o ponto de partida. Entender qual é a maturidade digital da minha cultura, da minha estrutura organizacional. A partir disso, pensar nos meus processos, na minha governança e, a partir disso, colocar e embutir soluções digitais para esse modelo. Então, olhar para a minha estrutura, né? E a gente está falando aqui essencialmente de saúde, olhar para a minha estrutura, olhar para os meus processos, tanto processos administrativos como processos core, e entender como a tecnologia pluga de acordo com a minha maturidade, de acordo com a realidade da minha instituição, né? Isso é bastante essencial. Rever as minhas metodologias e formas de trabalho, dando autonomia, descentralizando processos. Isso também faz parte de uma transformação digital. A tecnologia ela vem para ocupar um espaço muito importante dentro do meu processo e das minhas rotinas, e entender como as minhas metodologias e como as minhas operações acontecem e como elas vão passar a acontecer com o suporte da tecnologia é essencial. Se eu plugar tecnologia no modelo que eu opero hoje, a gente tem um risco muito forte de eventualmente não plugar. Então, é preciso olhar para esse modelo de atuação, por tudo que é praticado hoje, e redesenhar isso considerando o aporte da tecnologia. Enfim, a criatividade, a modularização, a flexibilidade, a segurança de dados, a Glau vai falar bastante sobre isso. A LGPD está aí batendo na porta, então você tem em mente
a sua reformulação e a sua jornada olhando para essa segurança é essencial, especialmente no segmento de vocês, né, que a gente utiliza dados pessoais e dados pessoais sensíveis o tempo todo. E ter aí o aporte de tecnologia e de dados para tomada de decisão, para evitar rupturas, para evitar riscos, para evitar perdas e etc. Então, olhar para as pessoas, olhar para processos e aí, por fim, também entender como o mercado funciona e começar a gerar valor para se encaixar nesse novo mercado, para esse novo modelo de trabalho de forma digital. E aí, quando a gente pensa nessa transformação, a gente divide num ciclo de evolução, né? É muito importante que a gente entenda, dentro desse contexto e dentro desses pilares que eu compartilhei com vocês, quais são as nossas oportunidades evolutivas e incrementais e o que significa isso? Muitas vezes, a minha transformação ou a minha jornada digital, ela inicia em potencializar aquilo que eu já tenho dentro de casa. Né? Muitas vezes eu consigo trazer simplicidade, flexibilidade, consigo traduzir os meus processos de uma forma mais gerenciável e mais dinâmicos, potencializando as tecnologias e potencializando os modelos que eu já tenho dentro de casa. Então, iniciar a jornada desenhando uma estratégia e separando, identificando aquilo que é incremental e aquilo que é evolutivo e colocando isso numa linha do tempo, considerando esses 3 pilares, é essencial para que a gente consiga alcançar, de fato, os resultados que se espera com a transformação digital. A transformação, a gente chama de jornada porque ela é algo que é contínuo, né? As tecnologias, elas vão evoluir a todo momento. A gente sempre vai ter uma nova descoberta, um novo pano de fundo para usar a tecnologia. A gente sempre vai se deparar com esse universo se reinventando cada vez mais. Então, não é algo que tem um começo, meio e fim. É uma jornada, é algo que vai evoluindo na medida em que as possibilidades vão se apresentando, as possibilidades de tecnologia vão se apresentando. Então, a gente entende muito e a gente sugere isso quando a gente conversa com os nossos clientes para começar essa jornada, que se tenha muito claro o mapa, né, de quem somos, o que precisamos efetivamente para essa transformação, o que vamos fazer, e aí esse o que ele vai estar sempre dividido em oportunidades evolutivas e oportunidades incrementais. Por que a gente está fazendo isso, né? Nem todas as organizações estão preparadas para essa jornada ainda, apesar de já ser uma realidade muito clara. E muitas precisam ainda adaptar um pouco elementos básicos, como eu disse para vocês, que quando a gente fala de pessoas, cultura e etc. Então, a transformação digital, ela parte desse desenho dessa estratégia para depois a gente começar a capitanear um pouco aí os resultados disso através de uma evolução cultural, que é uma evolução cultural digital, né? Que é unindo ou trazendo reforços ali para esses 3 pilares. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, só para complementar e mostrar para vocês o quanto a gente acredita nessa jornada de uma forma cíclica e contínua, a estratégia de transformação digital, ela precisa atingir, né, identificar as oportunidades de transformação digital é o ponto de partida para qualquer desenho de jornada de transformação. E aí, como eu disse, quando a gente olha para essa jornada de transformação, a gente vai sempre mirar no negócio, nas pessoas, nos processos. E quando a gente traz isso para a realidade do segmento da saúde, a gente sabe que existe aí, quando a gente fala de diagnóstico, quando a gente fala de atendimento, de instrumentos para fazer um diagnóstico, para dar um resultado para o paciente, a tecnologia está super avançada. Então, a gente não pode se limitar ou pensar numa transformação digital no ambiente de saúde olhando só para esse core, né, para a parte mais técnica. É muito importante que a gente olhe também para a parte administrativa, né? Como é que eu trago, ou como é que eu potencializo essa transformação digital para as diferentes áreas, estruturas e funções dentro da minha instituição de saúde.
Então, o ponto de partida para essa transformação é olhar para esses elementos, para essas dimensões que a gente chama, que é negócio, pessoas, processos e tecnologia, para o core, né, para aquilo que é diagnóstico e atendimento técnico ali dos nossos pacientes e clientes, mas também para as funções administrativas, que é toda a parte do back-office. Né? Como é que eu potencializo a minha comunicação com o meu cliente, como é que eu traduzo o meu modelo de atendimento para um modelo mais humanizado e personalizado, que a tecnologia e a transformação digital permite isso, né? A gente ter condições de utilizar os dados, as informações que a gente tem ao nosso favor, permite que a gente desenhe um modelo de atendimento mais personalizado e humanizado. Então, olhar para o todo, né? Olhar também para dentro de casa, porque na medida em que eu potencializo as minhas estruturas dentro de casa, isso reflete na experiência do meu cliente, paciente, que a gente talvez tenha aqui algumas operadoras de saúde, então são clientes, e eu traduzo isso na experiência desses clientes e pacientes e consigo reter e consigo melhorar o meu posicionamento no mercado. Então, olhar para dentro de casa é um bom ponto de partida para essa estratégia. Olhando e entendendo a nossa realidade, né, a realidade de cada um de vocês aí, e mapear, o próximo passo ali é mapear onde estão essas oportunidades. Então, o que eu tenho dentro de casa que eu uso pouco, né, eu consigo incrementar, pode ser o meu RP, pode ser os meus processos, ou pode ser a capacitação do meu time para poder ter um mindset mais digital, como eu disse lá atrás, e começar a priorizar, né? Saber qual é a direção que a gente quer seguir em termos de jornada digital. E aí, a partir disso, eu tendo claramente, tendo um mapa da minha maturidade digital para negócios, pessoas, processos e tecnologia, e depois eu desenhando essa estratégia, sabendo o que eu consigo potencializar com o que eu já tenho em casa, pensando em processos, pessoas, tecnologia e negócios. E também aquilo que é disruptivo, eu começo a desenhar e começo, de fato, uma jornada que vai estar coordenada, que vai fazer sentido. E aí, a partir disso, eu começo a minha jornada de transformação. E aí, o foco hoje em dia, né, e o foco dessa transformação precisa ser na experiência do usuário. Né? E quando eu falo experiência de usuário, de novo, não só dos meus pacientes e dos meus clientes, mas também da minha equipe, dos meus colaboradores. Então, prover a satisfação dos meus pacientes, dos clientes, automaticamente vai gerar um reflexo importante para dentro de casa, e isso é cíclico e cresce a todo momento. Então, a transformação digital tem aí essa possibilidade de incrementar a experiência desse usuário interno e externo também, quando a gente fala de clientes e pacientes. Ô, Ju, eu sempre gosto de contar aqui essa questão da gente olhar os usuários como um todo, porque a tecnologia, se a gente olhar o avanço dela, ela começou de fora para dentro. Então, assim, o core, ele sempre foi o foco, né? Se a gente pensar em banco, por exemplo, a gente, como usuário, sempre teve a melhor interação, né? E sempre evoluiu muito. Hoje, com o aplicativo, você faz tudo, você mal vai num banco. Mas se você chegar para um colaborador do banco para saber se o sistema interno dele é todo automatizado desse jeito, não é. Ele tem 1000 telas para fazer o trabalho. Então, assim, a gente está no momento que agora a gente olha como um todo, não só mais a ponta e o cliente, mas todo o processo, né? Como que eu, dentro de casa, também organizo isso. Então, a transformação digital, ela tem a ideia é pegar o todo da empresa, né? E cada vez mais, se a gente parar para pensar na experiência que a gente tem, o que mais irrita hoje um cliente é a não agilidade das coisas que ele precisa, e muita parte é operacional que vem de dentro. Então, se eu não começar a olhar para dentro de casa, incluir a empresa como um todo nessa transformação, eu ainda vou ter um gap. Então, o ponto aqui de olhar para pessoas, olhar o todo, né, e pensar na empresa, na sua sinergia de processos como um todo, você não vai atingir essa transformação digital, ela vai ficar só num pedaço. E, na verdade, hoje é tudo muito conectado. A
a falha de uma operação interna, ela impacta lá na ponta. Então, ela reflete, né, Cláudia? Exatamente. Reflete, né? Só isso, era só para dar um pitaco. Muito bom, Glau. E é exatamente isso, assim, a forma como eu me estruturo dentro de casa é o que vai refletir para os usuários, né, para os clientes externos. E não dá mais para a gente separar, né? E às vezes a gente tem ali a possibilidade de ter uma tecnologia incrível, mas que não contempla essa experiência, né? Eu acho que tem um ponto a desmistificar que ter uma tecnologia, um aplicativo, como você disse, Glau, não significa que o usuário está tendo uma boa experiência. Né? A forma como eu desenho essa solução de tecnologia, a forma como eu possibilito que esse meu cliente tenha acesso a essa tecnologia, a forma como o meu back-office ali por trás está recebendo e trabalhando essas informações, esse conjunto todo é o que vai potencializar a experiência de fato. E a gente fala muito de experiência porque a experiência vai colocar as instituições num outro patamar, né? Eu fico mais competitiva, eu respondo melhor ao mercado, eu respondo melhor ao meu cliente, ao meu paciente. Então, acho que a colocação da Glau é bastante pertinente, porque não adianta eu ter uma aparência muito bonita e por trás disso eu ter ali um monte de lacunas e ter ali os meus colaboradores insatisfeitos e gerando ali respostas ruins de alguma forma para os clientes e pacientes. Então, a gente partindo do desenho dessa estratégia, entendendo quais são as oportunidades incrementais e disruptivas, priorizando essas oportunidades, mapeando os esforços para essa transformação, e mais do que isso, tendo a consciência de que não é algo que tem um começo, meio e fim, mas algo que vai ser contínuo. E por ser algo contínuo, eu preciso garantir que as minhas estruturas internas, pensando em pessoas e processos, estejam preparadas para seguir nessa linha. Eu tenho naturalmente a execução dessas oportunidades e o início dessa jornada, e isso começa a refletir na experiência dos meus usuários. E aí, reforçando usuários internos e usuários externos. E aí, para fechar e continuar neste caminho de transformação, a jornada digital, e olhando aqui um pouquinho nesse último ponto, pensando no segmento da saúde, a tecnologia ela pode trazer elementos muito importantes para a operação e para a rotina de vocês. Então, a jornada digital ela pode trazer transformações, por exemplo, em relação ao rastreamento de riscos e desperdícios. E aí existe aí um ponto fundamental, né, na operação de saúde, que são os processos farmacêuticos que representam um alto índice de custo para vocês. Então, ali tem uma oportunidade de transformar, automatizar os processos de agendamento, garantir a integração entre as estruturas e as áreas. E aí, quando eu falo essa integração, olhando para a eliminação de retrabalho, de fronteiras, otimização de tarefas, possibilitando e potencializando a comunicação entre essas áreas. Então, a forma como a jornada do paciente dentro de um atendimento, como é que eu posso automatizar isso, garantindo que todos os marcos, né, ou todos os pontos de contato desse paciente com a instituição vão estar claramente documentados entre as diferentes áreas, né? Então, o atendimento, a triagem, de fato, o diagnóstico, o exame, até a liberação dele. Então, como é que eu consigo... A tecnologia possibilita essa comunicação mais fluida, e isso naturalmente vai influenciar a experiência positiva dos pacientes. A análise e controle de dados e indicadores, a gente hoje vem falando muito de Big Data e quando a gente fala de dados, os dados hoje nos trazem muitas informações, então eu consigo mapear ou entender através de uma análise de dados qual é o perfil do paciente que busca a minha instituição, e a partir disso eu consigo traçar campanhas e traçar os meus processos e o meu modo de operação para atender de uma forma mais personalizada esse paciente. Então, os dados hoje, eles nos permitem essa personalização e essa humanização, e isso faz parte ali de uma jornada de transformação digital. Como é que eu uso esses dados para trazer maior eficiência, maior eficácia e melhorar a experiência, né, dos meus pacientes.
E aí, já conectando e plugando ali na fala da Glau, a segurança da informação, que é essencial, né? A tecnologia, ela traz... E eu e a Glau fomos vítimas disso recentemente, né, Glau? Assim, a tecnologia traz muitas possibilidades, mas se a gente também não tiver seguro e preparado, é muito arriscado. Então, os processos, as tecnologias precisam estar adequadas e garantir ali a segurança de todo mundo que transita ali pela nossa instituição, de todas as informações que circulam, né, dentro da instituição de saúde. Então, pessoal, em relação à transformação digital, a Glau vai entrar agora um pouquinho para falar sobre a segurança de informação, e aí olhando bastante para a LGPD, mas a minha mensagem final ali, quando a gente fala de transformação digital, é que a gente precisa desmistificar um pouquinho de que a transformação digital ela acontece orientado só e apenas com a adoção de novas tecnologias. A tecnologia, obviamente, ela é a protagonista, mas se eu não tiver os meus alicerces prontos, eu vou construir ali uma mansão num terreno de areia, né? Então, eu preciso ter as minhas pessoas preparadas, eu preciso ter os meus processos adaptáveis e flexíveis e permitir que esses processos conversem com a tecnologia de uma forma fluida. Eu preciso que os meus processos façam bom uso de todas as informações que a tecnologia pode me prover. E eu preciso criar um mindset, eu preciso criar uma cultura digital, né? Para que eu não invista em tecnologia e todo esse investimento se dilua aí ao longo do tempo, porque ela não vai se retroalimentando e eu não vou respondendo na mesma velocidade que o mercado e que as possibilidades de tecnologia vão aparecendo. Então, a nossa mensagem principal é essa, assim, não deixem de olhar para essa jornada desconsiderando processos, pessoas e, mais do que isso, desconsiderando a maturidade digital do negócio e as diretrizes, que é o caminho para onde vocês querem seguir. A jornada digital não é mais o futuro, é uma realidade, a gente só precisa trazer isso para a realidade, para a nossa realidade, para a realidade de cada um de vocês, para que isso aconteça de uma forma perene e sustentável. Legal, Ju, obrigada. Gente, bom dia para todo mundo. Eu sou a Glaucia, eu sou para aí da Ju, sou da frente de compliance dentro da TOTVS Consult, cuido do pilar de compliance, e aí, obviamente, não tem das ofertas aí fortes do mercado é relacionada à LGPD, né? Acho que é um dos pontos principais da atualidade em relação ao momento que a gente está vivendo. Eu falo que existe regulamentação para tudo, né? A gente tem regulamentação para a saúde, vocês conhecem bem, a ANS, todas as regras aí e legislações que vocês têm que seguir no setor de saúde. A gente tem toda a parte trabalhista, a gente tem toda a parte de regulamentação para N outras frentes de trabalho, e para dados não ia ser diferente. Né? A gente está na era de dados, na era de muita informação, e essas informações circulando de forma muito ágil e muito global, né? Então não seria diferente a gente ter uma regulamentação para tratar isso. E o contexto da transformação digital é muito importante porque a forma de se fazer tem que ser responsável, tem que ser compliance, né? Então não é por si só a transformação, na verdade você tem que usar ela de forma que você garanta mais ainda o seu compliance, a sua segurança e a sua facilidade e atendimento do processo da maneira que ele tem que ser, obedecendo todas as regras e garantindo o resultado esperado da forma correta, né? Então, o embasamento tem todo sentido. E o que é importante aí no olhar da transformação digital é que você tem que estar atrelado às estratégias da organização. Eu vi o pessoal perguntando várias coisas específicas aí de tecnologia, acho que o Pablo vai poder dar um apoio aí na sequência, mas a gente
o olhar da estratégia é importante. E a gente não quer dizer que vocês têm que desenhar isso para a empresa, parar a empresa toda para fazer um plano gigantesco, porque pode ser uma coisa infinita aí, né, do que tanto pode ser feito. Mas priorizar, entender para onde a empresa quer ir, priorizar qual área, qual modelo, por onde vocês vão começar, e naquele modelo olhar pessoas, processos, e como que eu abarco tecnologia nisso, é onde vocês vão chegar. E não o contrário, às vezes, assim, eu já participei de muito mapeamento, que as pessoas, assim, não, eu quero colocar inteligência artificial aqui. Só que, assim, gente, não necessariamente preciso de uma inteligência artificial ali. Ali eu preciso simplesmente de um robô que repita aquela atividade para andar mais rápido. Não tenho cognitivo naquele momento, mas eu posso usar a inteligência para outra funcionalidade. Então, o olhar do todo também para não ter um investimento errado, né? Então, o que a Ju trouxe aqui, esses passos, e principalmente olhando a cultura da empresa e pessoas, é para que dê certo a transformação, é para começar de uma maneira que a curva de resultado seja mais rápida. Porque quando você começa do contrário, trazendo aí N coisas que tem, porque hoje tem tudo, se você olhar para o mundo de tecnologia e de possibilidades que existem, tem muita coisa, mas aquilo é aplicável para o seu negócio, a sua população ali de colaboradores está preparada. Hoje eu tenho uma série de gerações dentro da empresa que precisa saber utilizar, aprender a utilizar aquilo para também ter eficiência, porque eu colocar algo que as pessoas não vão usar ou não vão usar da melhor forma, não vai dar certo. Eu brinco que se eu for para trocar meu celular, aparelho, sair de iPhone para Android ou vice-versa, a gente sofre, a gente tem a maior resistência do mundo de fazer isso, porque você parece que você não sabe onde está o botão mais das coisas se você muda o modelo do celular. Então, mudar isso dentro da empresa não é muito diferente, as pessoas estão acostumadas. Então, trazer ela para que ela entenda, porque ela está querendo mudar, porque ela faz parte daquilo, faz com que vocês transformem, façam essa jornada acontecer e acelere isso. O não envolver as pessoas e não pensar na cultura, o processo é mais demorado. Não é que não acontece, porque acontece. A gente sabe que a gente não tem mais para onde fugir. O futuro chegou, como a Ju falou, mas a gente precisa. E eu tenho que fazer tudo que eu vou começar a fazer na empresa hoje, eu já preciso pensar, nascer ela compliance. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, trazendo para você que é a lei que fala realmente assim, que traz regras da coleta, do armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, ela já tem que nascer junto com esses processos, né? Eu já tenho que construir aquilo pensando se eu estou atendendo esses princípios da LGPD, né? Então, assim, hoje, o titular, né, nós somos titulares, o nosso nome é nosso, a nossa informação é nossa, a partir do momento que eu concedo ela para uma organização, essa organização tem uma responsabilidade, é igual você dar um bem seu para alguém cuidar por um tempo. Você está dando o seu nome e a pessoa está ali cuidando por um tempo daquela informação. Então, assim, são regras e cuidados que a empresa tem que ter com essa informação, que eu tenho que garantir isso, eu tenho que fazer isso, já tem que estar no dia a dia das pessoas. Eu falo que a LGPD vai ter que ser igual a CLT, que todo mundo sabe que trabalhou 2 horas a mais é o limite de hora extra, eu sei que não pode trabalhar mais que isso. Tem coisas do nosso dia a dia que a gente já sabe que é relacionado a uma legislação e a gente já toma cuidado ou sabe que tem que consultar algo para fazer. A LGPD vai ter que se tornar a mesma coisa. No meu dia a dia, eu preciso, assim, estou com dados de pessoas, né, que identifica pessoas. O que eu faço com isso? Como que eu dou o cuidado? Eu já tenho que saber fazer ou eu tenho que procurar. Então, isso não deixa de ser cultural também. A LGPD tem que passar a ser algo cultural dentro da empresa, que as pessoas tenham esse cuidado e essa responsabilidade em saber que ela está com o dado de alguém. E quando eu vou para o setor de saúde, ele com certeza é um dos segmentos mais afetados, que tem um maior impacto relacionado a isso, porque vocês trabalham com muitos dados sensíveis. Os dados sensíveis são aqueles que gera, inclusive, uma exposição de discriminação, né? Então, não só o que identifica uma pessoa, mas também eu posso ter uma ação de discriminação com essa pessoa. Então, os dados pessoais, para a área de saúde, o volume que vocês utilizam de informação pessoais e sensíveis é gigantesco. Então, vocês são uma das áreas mais afetadas relacionada a isso e que precisam tomar esses cuidados. Então, assim,
por que que vocês têm esses dados? Então, assim, revisitar o processo de vocês, entender por que que vocês têm esses dados pessoais é importante. Normalmente, a ANS, vocês já têm uma base legal que diz tudo que vocês precisam usar de informação, mas realmente é tudo? A gente tem feito trabalho nos clientes de mapear, que a hora que a gente pergunta, mas por que que você precisa desse dado? O cliente não sabe mais explicar. Isso foi algo que foi utilizado há muito tempo atrás e que continua o processo sendo do mesmo jeito hoje, porque está funcionando, vamos embora, e de repente você chega numa situação que você não precisa mais daquele dado, você não usa mais aquela informação, então você não precisaria estar com ela ali, você poderia excluir, não coletar mais aquela informação, porque você não tem objetivo para ela. Isso é uma das coisas que a LGPD pede. Você pode sim ter os dados, mas desde que você tenha finalidade, para que você precisa daquele dado, né? Excluir os dados depois que são usados. Então, assim, se eu não tenho mais por que ficar com aquela informação, eu excluo, né? A LGPD traz isso. E existe esse processo dentro das empresas. Isso para mim, é uma das coisas que está mais pegando quando a gente faz esse trabalho de mapeamento nas empresas. Porque as informações vão ficando armazenadas. Mesmo que eu não use mais, elas estão lá. E a lei diz, se você não usa, se você não dá tratamento, você não precisa ficar mais com aquela informação. Então, é um processo, né? É você entender se você tem, quais são a data limite ali, a data que você não usa mais, que você pode excluir essas informações. Você tem que criar um processo para isso. Disponibilizar os dados de forma transparente. E por que que você, aí linkando uma coisa com a outra, por que que eu tenho que excluir, por que que eu tenho que eliminar aquilo que eu não uso mais? Porque se está lá, e se alguém te pede quais informações minhas tem dentro da sua empresa, você tem que dar essa transparência e falar. Então, assim, se você tem muita coisa armazenada que nem usa mais e ainda tem que dar relatório disso, né? Você tem que expor o que você tem, é uma gestão absurda dentro da empresa. Então, a empresa precisa parar para revisitar seus processos e entender esse ciclo de vida dos dados, entender o que você precisa ter ali, o que não precisa, e garantir essa proteção, né? Aquilo que eu não preciso ter, por que eu vou estar ali correndo um risco de vazamento, de alguém usar de má fé a informação, eu só usar aquilo que eu realmente preciso. E proteger melhor os dados de menores, isso é uma outra, é super crítico essa parte também, assim, vocês têm um potencial gigante de formação de menores, né, que também é extremamente crítico essa parte sensíveis, a lei pega bastante relacionado ao nível de proteção e você tem que expor, né, uma das coisas que a lei pede é justamente que ela pode te cobrar, o que a lei vai fazer, é diferente de rede social, alguma informação que você envia para o governo, né? Você faz uma conexão e envia as informações. LGPD não, é uma prática que você vai ter dentro da empresa e que, eventualmente, você pode ter uma fiscalização para saber se está tudo ok, e é uma maneira de você se justificar e mostrar o que você tem feito de boas práticas para se defender, inclusive, em caso de incidente. Então, e a lei é muito nova, tá, gente? Se você falar que tem uma cartilha, passo a passo, não, ele tem princípios que você interpreta isso dentro da empresa, mas o principal ponto é a proteção. Então, assim, é a proteção de dados. O que você faz para proteger aquela informação, para não ter um vazamento, para ela não ser usada de má fé, e como você controla isso dentro da sua organização. Pode passar, Ju. E aí, como se preparar? Como que as empresas têm feito, né? Qual que é o passo a passo aí para se organizar e entrar nessa jornada também, tá, gente? Que a LGPD não é algo que você faz um projeto com começo, meio e fim e acaba. Ele continua, ele passa a ser uma rotina dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, a lei entrou, né, a gente desde 2018, né, quando ela foi escrita, na TOTUS, a gente já criou um comitê de privacidade desde 2018. A TOTUS, ela tem... eu falo que ela tem dois lados, né? Ela tem o para dentro de casa, que ela precisa se organizar para atender a LGPD, e ela tem o para fora, que é ela organizar os seus produtos, né? Gerar recursos que facilitem a gestão do cliente, porque a responsabilidade é do cliente, ele que coleta a informação, mas ele usa a base dos nossos sistemas aí para armazenar essas informações. Então, a gente também
está num processo grande aí de recursos de como a gente deixa o nosso produto também preparado para facilitar a gestão do lado dos nossos clientes em relação a isso. Mas tudo parte, de novo, aí segue uma lógica, né? Até voltar olhando um pouquinho para a transformação digital. Eu tenho que entender minha organização, eu tenho que entender quais são minhas áreas, qual é o meu processo, qual é o que eu tenho crítico, né, dentro do meu organograma ali de áreas que manuseio e utilizam muito dados de pessoas físicas, e aí tomar o cuidado, porque aqui eu estou falando não só do digital, tá, gente? Estou falando do meio físico também, então do papel. E aí eu vejo que vocês têm um desafio gigante, apesar que a área de saúde teve uma evolução, né, enorme em relação a isso. Hoje, esses dias mesmo, precisei ir no pronto-socorro e não se usa quase mais papel, tá tudo sendo prontuário eletrônico, então já teve uma evolução, mas não sai totalmente, né? Ainda tem um processo, um cuidado muito grande em relação a isso, e você precisa entender e ter todo esse mapa. Fazer esse mapeamento de dados, que é o ciclo de vida, então, assim, entender como eu coleto, por que eu coleto informação, quem utiliza aquela informação, identificar quem são meus titulares, então quem são as pessoas que eu trato dado dentro da minha organização. Então, clientes, fornecedores, colaboradores, né, todo aprendiz, estagiário, tudo que eu tenho dentro da organização de dados pessoais, então entender esse cenário dentro da organização, entender a finalidade, então por que eu uso essas informações, esse é o principal ponto de partida, porque é dali que você vai entender o que você não precisa usar mais, ou o que você precisa melhorar o processo para aquilo que você usa atender o que a LGPD diz. Ações de adequação, e aí então é você realmente entender o que no teu processo precisa ser adequado para atender e ter esse controle. Então aqui é os caminhos, aqui o passo a passo para controlar todas essas informações e atender realmente o que a legislação pede. Então é todo um passo a passo. Pode passar, Ju. Cláudio, só para contribuir, acho que eu colocaria um elemento a mais aqui, que é capacitar e conscientizar todos os colaboradores, né? Porque, como você disse lá no início da sua fala, passa muito pela revisão da forma como você opera, como você lida com esses dados, né? Então, eu complementaria aí só dizendo, em relação à capacitação e à conscientização, quase que um processo de gestão de mudança ali, de como a gente, como colaborador, e até na vida pessoal, né, lida com todas essas informações, com todos esses dados. Exatamente. Na verdade, assim, por mais que vocês criem meios e utilizem tecnologia para segurança de dados, sempre vai ter uma interação com o ser humano. Sempre tem alguém acessando aquela informação. Então, a conscientização, ela é prioritária, assim, eu não tenho como proteger 100% a informação se eu não incluir conscientização. A conscientização, ela faz parte ali da segurança. Eu preciso ter essa conscientização das pessoas, tá? Então, eu tenho que trabalhar relacionado a isso. E, de novo, até o dia a dia, gente, assim, um aplicativo... você não pode deixar uma criança baixar um aplicativo e colocar os dados dela, não pode, ela é uma criança, ela é menor de idade, esses dados têm que ser de um adulto, tem que proteger essa informação, né? Então, vai além, o aprendizado, a educação, a cultura, vai além do nosso dia a dia só de trabalho, vai do dia a dia das pessoas mesmo, a proteção dos dados de forma geral mesmo, a gente ter esse cuidado com a nossa informação. E aí eu trago esse ponto do Privacy by Design, porque, na verdade, eu tenho que pensar nisso desde a sua formação, desde a sua concepção. Então, assim, a gente tem que pensar desde o momento que eu vou criar um novo processo, que eu vou mudar meu procedimento, que eu vou implantar uma nova tecnologia, que eu vou começar algo transformador, disruptivo dentro da empresa, se ele atende ao LGPD, né? Então, assim, o Privacy by Design, ele realmente... tem que ser algo ali incorporado no dia a dia da organização, para que tudo que eu pense nas práticas e tudo que eu vou fazer no dia a dia, eu já nasça disso, porque sempre, ou senão eu vou ter sempre um retrabalho. Por isso que a conscientização é até a primeira coisa que tem que ser feita para pensar em LGPD e assim como transformação digital. Eu não consigo começar nada
ou se eu começar sem olhar para esse lado, eu vou ter retrabalho. Esse é o ponto. Então, começar correto já te faz ir para um outro patamar, né? Já te constrói algo pensando em como ele deve funcionar para atender o compliance da empresa entre todas as regras, seja internas ou governamentais aí que a gente tem. E é isso, gente. De forma geral, até não passar muito tempo aqui, já estourando, um pouquinho do que a gente trouxe dos temas aí relacionados e que tem um impacto bem grande dentro do segmento de saúde. Gláucia, Juliana, Pablo. Acho que agora a gente abre para as perguntas, o pessoal bastante engajado aqui, a gente selecionou algumas perguntas e se não der tempo de fazer todas, a gente depois vê uma forma de responder para vocês, tá? A gente vai começar aqui com uma pergunta sobre LGPD do Ciron. Ulisses, qual a segurança jurídica da LGPD que as empresas podem acreditar quando seus dados são vazados? Não sei se eu entendi muito bem, mas se os dados, acontece um incidente de vazamento, o que as empresas têm que fazer, e esse é o importante de ter a LGPD mapeada e a empresa trabalhando, porque ela vai conseguir rastreabilizar o que aconteceu e ter as medidas de segurança, né? Então, assim, você pode, se o seu dado vazou, você pode processar, você tem uma lei que protege isso e vai ter uma fiscalização, né? Mas em relação à empresa, o respaldo que ela tem que dar tem que ser muito rápido, a empresa rapidamente tem que te responder a respeito desse vazamento, explicar o que aconteceu e já tem que ter os caminhos de segurança pré-estabelecido do que vai ser feito para restabelecer. Então, assim, essa é outra etapa dentro da LGPD que as empresas têm que se preparar urgentemente, que é esse caminho das incidências, né? Ela sabe, se vazou, eu vou dar até um exemplo, tá? Que aconteceu até com a gente. E tem acontecido, quando você passa a sua informação, você compartilha para uma outra empresa, né? Então, assim, você tem empresas de saúde, de vale-refeição, e você compartilha. Se a outra empresa vaza a informação, ela tem que te avisar na hora e você tem que avisar seus colaboradores. Então, a gente teve uma situação dessa na TOTUS, que uma empresa parceira teve um problema de vazamento, ela avisou e a TOTUS teve que avisar os seus colaboradores que estavam compartilhado o que aconteceu, quais foram as medidas. Isso antigamente, gente, sem a legislação, você nem ficava sabendo que a sua informação foi vazada pelo outro e ok, né? E segue a vida. Então, hoje você vai ficar sabendo porque é obrigada a empresa a te falar o que aconteceu e quais são as medidas de segurança e, obviamente, que ali, se você tiver um dano moral, você, inclusive, pode processar pela falta de segurança, porque é o momento que você disponibilizou sua informação, ela tem que estar protegida. É a capacidade de rastrear e responder rapidamente, né, Glau? Acho que é isso, assim, e aí, para isso, você tem que ter tecnologias que estão aderentes ali à legislação, que permite isso, e processos bem definidos, né? Todos os processos, como a Ana Paula fala aqui, eles têm que estar descritos nas políticas institucionais conforme a LGPD, né? E muitas vezes em contratos, né, em acordos e contratos, para estar bastante claro, para ficar cada vez mais respaldado, né? Bacana. Mais uma pergunta aqui sobre, acho que acredito que também sobre a LGPD, a opinião de vocês sobre a coleta de biometria. O Leonardo pergunta aqui. A coleta de biometria, ela é igual à coleta de qualquer outro dado, ele também é um dado pessoal e também tem que ter as mesmas proteções das demais. A questão é se vale a pena para o processo, se para aquele processo realmente facilita ter a biometria. Não é um problema, hoje a gente tem também reconhecimento facial e tudo é dado pessoal, a proteção é a mesma. As regras que eu tenho que ter para ter sua biometria, ou ter o facial, ou ter o seu nome mesmo e o seu CPF, é a mesma. Eu tenho que te dar proteção, eu tenho que garantir todos os princípios da LGPD. E o que vocês têm que tomar cuidado, gente, é que assim, a LGPD não pode burocratizar a ponto de inviabilizar o negócio. Ela simplesmente quer que você continue fazendo, mas com proteção, do que simplesmente sair fazendo, que era um pouco da realidade que a gente estava vendo, um avanço tecnológico e a gente tendo 1000 coisas e sem saber onde isso ia chegar. Então, a gente agora tem uma regra para usar, mas não quer dizer que eu não vou usar, simplesmente estou criando proteção para isso. Finalidade, né, Glau? Eu acho que ter finalidade para o uso, né, é essencial, né? Isso aí.
A gente tem uma pergunta aqui sobre inteligência artificial, de como que a TOTVS pode otimizar os processos no atendimento ao cliente nessa época de pandemia, e se a inteligência artificial, que eu achei, a Ju também já falou um pouco, se a inteligência artificial está inserida em toda essa jornada digital e qual que é o papel dentro da tomada de decisões, né? A TOTVS tem uma inteligência artificial, a nossa inteligência artificial chama Carol, e o uso da inteligência artificial, ela é infinito. A gente pode ensinar a inteligência a contribuir para vários estágios de um processo de atendimento ao cliente, por exemplo. A inteligência artificial ela pode ser utilizada desde um chatbot, que é uma operação um pouco mais simples, até um estudo de dados numa iniciativa mais preventiva, né, com uma inteligência maior. Então, o uso da inteligência artificial no processo de atendimento, ele a gente teria que entender ali qual que é o objetivo principal, mas ele pode vir desde um chatbot, né, onde a gente ensina a nossa inteligência artificial a fazer um atendimento para esse cliente, minimizando ali a interação humana, né, por detrás desse atendimento, até utilizar para capturar dados, aí depois de novo ali com todo o cuidado da LGPD, para você traçar o perfil do seu paciente, do seu cliente, e depois indicar ou instruir esse paciente, esse cliente a determinadas ações dentro da instituição. Né? Mapear o perfil, conhecer quem é esse seu cliente, para depois direcionar iniciativas de uma forma mais personalizada para esse cliente. Não sei se o Pablo quer complementar, mas acho que a inteligência artificial tem aí uma possibilidade gigante de contribuição para o processo de atendimento. Não, acho que essa pergunta foi muito bacana, né? A gente começou, né, a aplicar a inteligência artificial no segmento de saúde, muito voltado inicialmente para a parte de auditoria, né? Tanto de um lado dos hospitais, que melhorando ali o processo de cobrança com as operadoras, e hoje a gente está indo muito para a parte assistencial, né? Isso que a gente está vendo, uma evolução. Teve, lógico, uma preocupação financeira e de rentabilizar o negócio no começo, que foi uma frente que a gente já teve com alguns clientes através da nossa tecnologia própria de inteligência artificial. Agora foi com a pandemia, isso foi muito para a parte do atendimento, né? A gente está evoluindo muito, investindo muito na parte de reconhecimento facial, check-in do paciente, né? A gente está melhorando muito o ciclo do paciente ali, utilizando a parte de tecnologia artificial. Eu vi, Carol, o pessoal se engajou muito, né? Tem muitas perguntas ali. Estou vendo que a gente estourou aqui o tempo, a gente ainda tem, acho que o sorteio a gente vai fazer agora, né? Então, a gente vai separar essas perguntas também, pegar ali o contato do pessoal e fazer. Eu vi que tem um pessoal assim muito técnico, como que é o processo de atendimento, como muita coisa assistencial. Então, a gente vai entrar em contato com esse pessoal ali para fazer de repente, uma reunião, uma conversa mais técnica e mostrar no detalhe e evoluir, inclusive, para mostrar os produtos que a gente está falando em cima disso, tá bom? Vocês querem seguir para o sorteio? Querem responder mais algumas perguntas? Acho que a gente pode, pelo tempo aqui, né? A gente já está quase avançado já. Então, já passamos, né? Primeiro, também agradecer a ANAP, né, pelo convite, pela parceria que a gente está tendo com vocês esse ano, muito bacana. Agradecer todo mundo que participou aí, que perguntou, que nos escutou durante essa 1 hora aí, as meninas que deram shows, como sempre, e muito obrigado para todo mundo.